Preparem seus absorventes e deem uma limpadinha antes, porque hoje vamos descobrir como era o período menstrual na Idade Média. Naquela época, as mulheres eram envoltas em mistério e muitas vezes vistas como seres mágicos e místicos. Acreditem ou não, algumas das crenças e rituais estranhos daquela época ainda persistem até hoje, e muitos deles estão relacionados a um assunto que ainda é um tabu em várias culturas. Os mitos e tabus associados à menstruação tinham poderes especiais, como a capacidade de curar doenças ou proteger contra o mal. Por outro lado, havia quem acreditasse que o sangue menstrual era perigoso e podia causar doenças, especialmente se fosse ingerido ou entrasse em contato com a pele. Alguns acreditavam que a menstruação era uma forma de expulsar espíritos malignos do corpo, enquanto outros viam a menstruação como um sinal de doença ou fraqueza. Durante a Idade Média, muitas mulheres não tinham acesso a produtos de higiene feminina apropriados, o que as obrigava a improvisar com materiais precários para lidar com a menstruação. Esses materiais incluíam panos, tecidos, lã e até mesmo musgo, o que era muito pouco higiênico e podia causar infecções e irritações. Além disso, muitas mulheres não tinham acesso a água limpa ou sabão para lavar os panos ou tecidos usados, o que tornava o período menstrual ainda mais desconfortável e pouco saudável. Devido a essas restrições, as mulheres eram obrigadas a reduzir suas atividades durante o período menstrual. Em alguns casos, eram excluídas das interações sociais e religiosas. Além dos mitos, a menstruação na Idade Média estava envolta em muitas superstições. Por exemplo, algumas culturas acreditavam que o sangue menstrual poderia envenenar plantas e animais ao redor, tornando-os doentes ou inférteis. Outras superstições afirmavam que o sangue menstrual podia ser usado para lançar maldições, feitiços ou até mesmo para prever o futuro. Muitas mulheres da época acreditavam que a menstruação era uma forma de se comunicar com o sobrenatural e podiam ter visões e revelações durante esse período. Além dos mitos e tabus, as mulheres que menstruavam na Idade Média enfrentavam muitas restrições e limitações. Em muitas culturas, eram consideradas impuras e proibidas de participar de atividades sociais, religiosas e políticas. Algumas eram confinadas em espaços separados durante a menstruação, enquanto outras não podiam tocar em alimentos ou em outras pessoas. Além disso, muitas mulheres naquela época não tinham acesso a produtos de higiene feminina adequados e precisavam usar panos, tecidos e lã para absorver o sangue menstrual. A menstruação também foi um tema frequente nas artes e na literatura medieval. Em muitas culturas, a menstruação era encarada como um sinal de impureza e era considerada um obstáculo para a conexão com Deus. Algumas religiões proibiam que mulheres menstruadas entrassem em igrejas ou recebessem a comunhão, enquanto outras exigiam que elas se purificassem antes de participar de rituais religiosos. Menstruação nas artes e na literatura era retratada como uma parte natural e vital da vida das mulheres. Na medicina, durante a Idade Média, a menstruação era mal compreendida e frequentemente vista como um sinal de doença ou fragilidade. Algumas teorias médicas da época afirmavam que a menstruação era causada por um excesso de sangue no corpo, enquanto outras afirmavam que era uma forma de desintoxicação. Hoje em dia, sabemos que a menstruação é uma parte natural do ciclo reprodutivo das mulheres, e não há nada de errado ou perigoso em ter um período menstrual saudável. Ao retrocedermos na história, desde os tempos dos antigos egípcios, foram decifrados hieróglifos sobre o ciclo menstrual, revelando informações interessantes. Descobriu-se que os tampões eram amplamente utilizados no Antigo Egito, feitos de algodão torcido ou papiro amolecido. Esses produtos eram acessíveis a pessoas de diferentes classes sociais. É incrível observar que, naquela época, os antigos egípcios acreditavam que o sangue menstrual possuía propriedades medicinais e poderia ser utilizado como um remédio para diversas condições, incluindo a ptose mamária. Na Grécia Antiga, as mulheres também usavam tampões, mas envolviam pedaços de madeira em fibras. Algumas mulheres gregas até mesmo utilizavam esponjas do mar como absorventes internos, uma prática que ainda é comum nos dias de hoje. Os romanos também eram conhecidos por utilizar absorventes e tampões feitos de lã. A tecnologia menstrual progrediu consideravelmente desde então, com uma ampla variedade de produtos disponíveis atualmente, como absorventes internos e externos, copos menstruais e calcinhas absorventes.
Curiosidades sobre a menstruação permeiam nossa cultura contemporânea. Apesar dos avanços em termos de acesso, informação e produtos de higiene feminina, muitas mulheres ainda enfrentam restrições e limitações relacionadas à menstruação. Além disso, muitos meninos ainda consideram um assunto nojento ou constrangedor. Além da falta de acesso a produtos de higiene feminina e de informações históricas e culturais sobre a menstruação, existem várias curiosidades interessantes sobre o tema. Por exemplo, você sabia que as mulheres têm em média cerca de 450 ciclos menstruais ao longo de suas vidas? Ou que as cólicas menstruais são causadas pela liberação de prostaglandinas no corpo, que auxiliam na expulsão do revestimento uterino. Existem também muitos equívocos sobre a menstruação que ainda são perpetuados atualmente, como a crença de que as mulheres devem evitar tomar banho ou lavar o cabelo durante o período menstrual. Quais foram as informações mais surpreendentes ou interessantes que você descobriu sobre a menstruação na Idade Média? Deixe seus comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo. Um abraço forte e nos vemos no próximo conteúdo.